Santo Deus, eterno Pai, nós estamos aqui como teu povo, como tua igreja, apesar de nós. Que o teu santo nome, meu Pai, possa ser glorificado neste culto, a tua palavra pregada, os corações alcançados, que o Senhor seja glorificado. Estamos nessa série, Pai, tratando acerca do fruto do teu Espírito, que em outras palavras, a plenitude do Espírito Santo na vida do teu povo, o caminhar da vida cristã. Por isso, Senhor, venha falar aos nossos corações. E assim como o Pedro já em oração nos apontou, nos ensina a olharmos para Ti, diante das demandas da nossa vida ordinária, e não deixar que a ansiedade e nem que as dificuldades deste tempo presente, desta vida em peregrinação, nos roube a Tua paz. Não a paz qualquer, mas a Tua paz, Senhor. Seu nome seja glorificado, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, dando continuidade à nossa série que trata acerca do fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Carta essa, epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Estamos tratando ali no versículo 22, exatamente o tema da nossa série, fruto do Espírito. Então, enquanto você acha no seu aplicativo, na Bíblia, Gálatas 5, 22, diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Hoje vamos tratar em especial acerca da virtude que compõe o fruto do Espírito, chamado paz. Confesso aos irmãos que é um desafio falar de paz neste momento da vida. Mas que o Senhor seja glorificado, e como a palavra de Deus nos ensina, é sobre a paz dele que iremos tratar. Bom, meus irmãos, em muitos círculos cristãos, em muitas igrejas por aí, é muito comum presumir que o Evangelho é algo basicamente feito para não convertidos. Há uma associação que a gente faz muito em relação a isso. Uma espécie de ABC das doutrinas cristãs, exatamente doutrinas essas que constituem a maneira pela qual alguém vai entrar no reino de Deus. Não está totalmente errado. Entretanto, há um entendimento de que, uma vez convertidos na caminhada da vida cristã, a gente não precisa mais ouvir esses elementos básicos, esses elementos de fundação, de fundamento, ou estudar ou entender o Evangelho, mas sim de algo mais elaborado, de um material mais avançado, algo que mexa nas nossas emoções e intelecto. Engraçado como o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Gálatas, vai delinear, vai traçar uma verdade bombástica para esse mau entendimento de que o Evangelho não é apenas o ABC das doutrinas básicas, mas também o abecedário da vida cristã. E Paulo então vai escrever essa carta tendo isso em mente a esta jovem igreja da região da Galácia. Ele vai mostrar que o Evangelho é a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas. Cristo transforma as igrejas. Cristo transforma as comunidades.
Paulo mostra a esses irmãos, esses novos cristãos da Galácia, que o problema espiritual que eles estavam enfrentando era causado não apenas só por eles deixarem de viver em obediência a Deus naquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado e explicado acerca do Evangelho, mas também porque eles não confiavam ou não confiarem na obediência a Deus. Fica implícito, para quem depois quiser fazer uma leitura da carta aos Gálatas, que as verdades do Evangelho modificam, meus irmãos, a vida de alto a baixo. Transformam não apenas o nosso coração, mas o nosso modo de pensar. A nossa abordagem de absolutamente tudo. Pense em alguma coisa da sua vida. O Evangelho vai impactar. Em filosofia, a gente chama isso de cosmovisão. As lentes pelas quais nós vamos enxergar o mundo. Esse mesmo Evangelho que Paulo trata aqui com os nossos irmãos de Gálatas, trabalha, meus irmãos, de maneira completa, pois a mensagem vai, de fato, inverter essa ordem que normalmente a humanidade pensa sobre si mesmo. Primeiro, o Evangelho vai nos revelar, com cheiro de morte, que nós somos piores, e essa é uma verdade muito clara, do que jamais ousamos acreditar. Sim, meu irmão e minha irmã, você e eu somos piores do que imaginaríamos. Mas ao mesmo tempo, o Evangelho tem cheiro de vida para aqueles aos quais o Senhor chamou como seu. Porque Ele vai revelar que somos mais amados, apesar dessa situação nossa, mais aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Cheiro de vida. Este é o convite do Evangelho. Isso vai criar, de alguma maneira, uma nova dinâmica radical, ou deveria criar essa maneira, na vida dos nossos irmãos ali na Galácia, e em nós nos dias de hoje, justamente para esse crescimento pessoal, para essa obediência e para esse amor. O Evangelho então se torna esse grande tesouro que o Senhor confiou àquele aos quais Ele chamou. Entretanto, nós temos aqui um aparente dilema. Como evidenciarmos? Como mensurarmos? Quais os indicadores desta transformação na vida dos cristãos? Como é que eu posso dimensionar? Como é que eu posso evidenciar? Como identificar uma fé cristã verdadeiramente em um mundo cristão? Será que basta apenas dizer que somos? Será que basta apenas, hoje é muito comum no mundo gospel, usarmos uma camiseta, uma bandana, um boné, ou picharmos ali nas nossas mídias sociais que somos? É aqui, meus irmãos, que esta série que propomos já alguns domingos atrás tem a sua relevância. As Sagradas Escrituras nos mostrará, de fato, quais são essas evidências. A própria palavra de Deus vai apresentar a maneira pela qual identificamos uma vida cristã em um mundo caído. Paulo, exatamente no capítulo 5, vai fazer isso com os nossos irmãos e vai apresentar aqui no Evangelho exatamente esses indicadores, mostrando ali como os cristãos de Gálatas deveriam viver. E ele diz ali: vivam pelo Espírito. E como evidenciarmos esse viver no Espírito? Essa plenitude da vida do Espírito Santo nas nossas vidas? Mediante o fruto do Espírito. Mediante as obras, ações e reações com as quais
conjugamos no dia a dia das nossas vidas. O próprio Cristo Jesus, quando estava diante daquela audiência enorme no Sermão do Monte, falando para aquela multidão de como eles identificariam os falsos mestres, ele vai utilizar o quê? Pelos frutos vos conhecerei. Então é isso, meus irmãos, o fruto do Espírito, ao qual Paulo aqui trata no singular, como se fosse algo entregue com essas diversas facelas, essas virtudes que nós estamos tratando ao longo destes domingos. É exatamente este o indicador verdadeiro de uma vida cristã. O fruto do Espírito é a evidência de que eu e você somos verdadeiros cristãos. Entretanto, antes de Paulo começar a tratar do fruto do Espírito, exatamente lá no versículo 19 a 21, aqui do capítulo 5, Paulo vai fazer o quê? Comparar o fruto do Espírito às obras da carne. Se tudo o que está manifesto em nossa vida é o que está nos versículos 19 a 21, ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. No final do versículo 21, ele vai deixar bem claro: vocês não herdarão o reino de Deus. Bom, é sobre este contexto que surge a paz como esse elemento do fruto do Espírito. Logo, a verdadeira prova do cristianismo é a santidade manifesta habitualmente no exercício dessas virtudes, dos versículos 22 e 23. Amor, Josué nos trouxe há 2 semanas. Alegria, o Marcos falou acerca disso. Paz, trataremos hoje. Longanimidade, próxima semana. Benignidade, daqui a 2 semanas. Bondade, daqui a 3 semanas. Fidelidade, daqui a 4 semanas. Mansidão, daqui a 5 semanas. Domínio próprio, encerrando essas virtudes que compõem o fruto do Espírito. Agora, meus irmãos, percebam, essa não é uma lista linear de coisas isoladas, como a gente está tratando em cada culto. Ou um tipo de lista que você vai ali e escolhe o que você quer. Amor. Paz não. Longanimidade não. Domínio próprio não. Bondade, tá aí, gostei. Não. Não. Não escolhemos como nos convém. E é aqui que a palavra de Deus nos coloca em xeque. Porque ela vai mudar a ordem daquilo que a gente entende como virtude e qualidade produzido por nós mesmos. Aqui, a palavra de Deus coloca como fruto, como indicador da vida do cristão. Portanto, meus irmãos, se eu e vocês estamos andando no Espírito, nós vamos receber tudo isso: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se você estiver cheio do Espírito, em outras palavras, se você vive a vida cristã, você vai adorar, você vai ser grato, você vai ter uma vida em humildade, e todos os seus relacionamentos precisam entrar em ordem. Bom, nos domingos falamos sobre amor. E vimos que não é fácil. E não é esse amor riponga que a gente vê por aí. Semana passada vimos alegria. Alegria em meio à tristeza. Parece um contrassenso. E hoje trataremos sobre paz. É sobre paz que iremos encontrar e nos concentrar nesta manhã.
Gosto muito da definição de paz, que diz que ela é o amor este pregado há 2 domingos, em repouso. Uma tranquilidade íntima e perfeita que só vem de Deus, independente das circunstâncias. Vou repetir. Paz é o amor em repouso. Uma tranquilidade íntima e perfeita, detalhe mais importante, que só vem de Deus, independente das circunstâncias. E quando a gente pensa sobre paz, a gente precisa pelo menos desfrutar dela em 3 sentidos, que vão compor ali a ideia de objetivamente e subjetivamente, que falaremos daqui a pouco. O primeiro sentido é a paz com Deus, o que normalmente o cristão já entende de pronto. Um coração pacificado por Deus. Oriundo dessa paz com Deus, vem os outros 2 elementos e sentidos: paz com o próximo e paz interior. Nesse primeiro sentido, paz com Deus significa que eu e você, meus irmãos, os cristãos ao longo de toda a história da igreja, não estão mais em guerra com Deus. E Ele não está mais em guerra conosco. Esse tipo de paz, a gente poderia trazer aqui um outro sinônimo: salvação. Paz nesse sentido com Deus representa salvação. E Ele é o fundamento, este sentido. A paz com Deus é a estrutura pela qual nossas bênçãos e os outros desdobramentos do sentido de paz vão nos alcançar. Jesus, lá em João 16:33, ele vai dizer que quando ele venceu o mundo, ele nos concedeu a verdadeira paz. Estamos do lado de Deus em Cristo. Já não somos mais inimigos. Ele já não é mais o nosso inimigo, pois Cristo nos reconciliou com o Pai. E a derrota dos inimigos de Deus, que outrora nos escravizava, ou nos escravizavam, como em Efésios 2 nós temos ali, aquela declaração de Paulo aos Efésios, na cruz foram derrotados, porque Cristo assim o fez. Entretanto, por mais que seja basilar, fundamental, estruturante naquilo que vamos falar, não é sobre esse sentido de paz que Paulo está aqui se referindo em Gálatas 5:22. Neste primeiro sentido objetivo da paz, essa paz que cresce e se desenvolve daqueles que já têm paz com Deus, para você não se perder. É uma paz que cresce e se desenvolve apenas com aqueles que já têm paz com Deus. Percebe então a diferença? Para que eu possa viver essa paz interna, paz com os outros, eu preciso ter paz com Deus. Uma vez que esta guerra com Deus já terminou, por Cristo, em Cristo e através de Cristo, podemos viver em paz agora conosco, com os outros, à medida que depender de nós. Romanos 12:18, Paulo vai dizer: no que depender de vocês, tenham paz com os outros. Percebe que tem um instrumento aqui de um sentido ativo, para que eu e você possamos conjugar através dessa paz que Cristo conquistou e que nos entregou a salvação. A paz como fruto do Espírito, meus irmãos, refere-se a viver a vida cristã em paz, tanto interiormente, quanto em harmonia com os outros, com o próximo. Quanto mais amor, ágape, quanto mais amor conhecemos e quanto mais alegria experimentamos,
mais tensão e conflito deixarão as nossas vidas. Percebe como o fruto ele vai tomando e vai se acondicionando no exercício da vida cristã? E assim a gente vai estar cada vez mais em paz conosco e em paz com os outros. Reforçando, paz tem seu alcance objetiva e subjetivamente. Objetiva se refere a essa paz com Deus, mediante Cristo Jesus, que nos garante a salvação e que, a partir desse momento, muda aquela situação de escravidão, de inimigos de Deus, de homens e mulheres que viviam conforme o próprio desejo e desígnio do seu coração, para alguém que agora vive em submissão à verdade do Evangelho e à verdade que Cristo Jesus nos revela através do Evangelho. Essa é a paz no sentido objetivo. E dessa paz, a preposição mais importante aqui é com, paz com Deus. Por isso, falar de paz em Gálatas 5:22 só faz sentido quando entendemos o sentido objetivo. Então não é uma virtude qualquer. O mundo vai apresentar N formas de você alcançar a paz. Seja através hoje do que está em moda, mindfulness. Seja através de alternativas místicas, holísticas, passeios em lugares sagrados, exercícios religiosos, e às vezes dentro do próprio evangelho, do mundo evangélico. Eles vão apresentando situações para que você alcance. Não é essa paz. A paz que estamos tratando aqui, que Paulo está lembrando os Gálatas, era uma paz que a lei não podia trazer. Lembre que o embate da carta de Gálatas é justamente os cristãos que haviam aprendido do Evangelho e eles estavam dando voz aos judaizantes, aqueles cristãos judeus que estavam dizendo, olha, você precisa de Cristo mais alguma coisa. Se você precisa de Cristo mais alguma coisa para ter paz interior e paz com os outros, está errado. Perceba, eu não estou aqui dizendo calma para tratar a ansiedade. Eu tenho atravessado um pico de depressão e eu sei exatamente o que é isso. Você precisa, às vezes, de instrumentos que Deus deu na graça comum para que a gente possa buscar mais um equilíbrio químico? Não. Mesmo nessa descompensação química, nesses surtos de violência, aquilo que a gente vive nessa vida e nesse mundo caído, a paz interior reina na vida do cristão. É disso que Paulo está lembrando. Cristo mais alguma coisa não é evangelho. Cristo mais lei não é a proposta. Paulo vai levantar e vai dizer, olha, vocês são como crianças. Vocês são insensatos, porque vocês estão voltando àquilo exatamente que Cristo veio eliminar. Ao falarmos sobre paz com o próximo e paz interior, que é aquilo que Paulo está trazendo aqui em Gálatas 5:22, estamos apontando para o seu alcance subjetivo. E agora, a gente que tem paz com Deus, precisamos entender que devemos experimentar paz em todas as tempestades e provações da vida. A paz com Deus traz a paz de Deus. A paz com Deus traz a paz de Deus. Você quer ver paz na sua vida, meu irmão e minha irmã? Tenha paz com Deus. E isso não é você que faz. É Cristo na cruz do Calvário. Logo, entenda a obra da cruz. Entenda a mensagem do Evangelho. Agora que fiz essas pazes com Deus mediante Cristo, Deus é meu Pai. Se Ele é meu Pai, Ele é o meu protetor. Se Ele é o meu protetor, Cristo é o meu Senhor. E o Espírito de Deus, o meu instrutor. Minha segurança, inclusive, ao futuro. Porque Ele vai nos lembrar acerca das promessas, da aliança que Ele tem conosco. Aprendemos isso nesses últimos
semanas passamos aí com Marcos falando sobre a aliança de Deus na nossa escola bíblica. Deus cumprirá suas promessas. Deus cumprirá suas promessas. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que volte atrás. Gênesis 3:15, há exatamente até o dia de hoje, Deus tem cumprido a sua promessa. E quando ele olha para a serpente, ele ali faz a sua promessa. E mesmo antes, quando ele firma a promessa com Adão, ele continua cumprindo. E se eu sou filho dele, ainda que adotado, eu serei filho para sempre. Estou debaixo da sua aliança. E nós já vimos como Deus lida com a sua aliança. Deus cumprirá as suas promessas, meu irmão. A paz com Deus veio por Cristo. Não foi algo que você e eu falho, com os nossos altos e baixos, com a nossa maneira de lidar com a vida imperfeita, conquistamos, que perdemos, escapando as coisas pelos dedos. Não! Cristo conquistou essa paz com Deus. E por ela podemos ter a paz de Deus em nós. A paz com Deus é o que vai trazer essa paz de Deus. Então essa paz interior, meus irmãos, que embora não se caracterize pela ausência de lutas ou adversidades, não! Nesse exato momento, talvez você esteja vivendo um dilema. Hoje mesmo você vive isso, eu tenho vivido essas coisas. E não é diferente da nossa vida. Viveremos esses dilemas mais vezes. Mas isso não invalida essa paz interior. Porque essa paz é suficiente para trazer discernimento e controle emocional. Exatamente diante dos momentos de angústias, diante dos momentos de dúvidas, diante das crises que temos na vida diária, do terror que talvez nesse exato momento bate a porta do seu coração. Romanos 15:13 vai tratar disso. Gálatas 5:22 vai mostrar que este é o fruto produzido pela vida do Espírito Santo em nós. 2 Timóteo 2:22, Paulo falando ali, vai tratar disso. João 16:33, Hebreus 12:11 e mais outros textos que a palavra do Senhor nos mostra desse cuidado. Em 2 Tessalonicenses 3:16, uma carta que o apóstolo Paulo também escreve a essa igreja, lemos sobre uma paz bem diferente dessa paz genérica que o mundo oferta. E dessa paz que às vezes nós desejamos, essa tranquilidade. Uma paz que as pessoas ao nosso redor, ou aqueles que não conhecem com profundidade o Evangelho, nem imaginam que possa ser capaz. Para eles é conversa de louco. É uma sensação de calma, de tranquilidade, de bem-estar, de contentamento, a despeito das adversidades, a despeito dos problemas, a despeito da sua e da minha imperfeição, meus irmãos. A despeito de nós, a paz de Deus nos foi outorgada, porque a paz com Deus foi conquistada na cruz do Calvário. E louvado seja Deus por isso, porque nessa marcha em glória das nossas falhas, nós sucumbiríamos, nós não aguentaríamos, mas o Espírito Santo na sua obra, no seu ministério, nos lembra a cada dia que essa paz está sendo ofertada a nós. E Paulo nos lembra, no que depender de vocês, tenham paz uns com os outros. Mas eu só posso ter paz uns com os outros quando eu tenho a paz interna. O mundo vai ofertar paliativos,
para que você alcance essa pretensa paz. E algumas substâncias entorpecentes causam essa euforia, causam essa tranquilidade. Vão trazer essa espécie de calmaria, autocontrole e submissão. Drogas, bebidas alcoólicas, a utilização de uma ou outra substância, mesmo liberada como o próprio cigarro, traz esse efeito de calmaria. Quem já foi viciado sabe exatamente o que eu estou dizendo. Música tem esse efeito relaxante. No meu caso um pouco mais complicado, porque aqui a gente é de rock and roll. Mas ainda assim traz essa sensação. Para quem quer sentir um pouco disso, sintonize aí no canal do YouTube do Josafá. Josa Oficial. E ali você vai ter um pouquinho dessa sensação. Uma boa conversa com amigos, queridos, um passeio contemplando a natureza, um afastamento por uma semana, em um momento mais introspectivo, de contemplação. Várias são essas formas de encontrar bem-estar. Entretanto, não é desse tipo de paz que a Bíblia diz. Não é esse tipo de paz oriundo do fruto do Espírito. A paz apresentada nas Escrituras, ela é bem diferente. É aquela paz, meus irmãos, gerada pelo consolo absoluto do Espírito Santo no coração do crente, no coração do cristão, no coração do salvo, porque ele já entendeu que ele já não tem mais aquela guerra com Deus, porque ele está com paz com Deus e por isso ele pode ter a paz de Deus. Essa paz que o salmista Davi, lá em Salmo 4 e 8, diz: em paz me deito e durmo. Como dormir mediante situações de problemas, de necessidades, de metas, de crises emocionais, espirituais? Em paz me deito e me durmo, porque eu estou na mão do Altíssimo. Eu estou diante daquele que controla todas as coisas. Estou diante daquele que no vale dos ossos secos, mediante a sua palavra, faz trazer vida. Essa paz, meus irmãos, só pode ser sentida para aqueles que têm um coração transformado pela graça. Graça, favor imerecido. Você não faz nada. Ela te alcança. Graça soberana do Senhor que nos alcança. Graça essa que vai fazer com que eu e você experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Para mim e para a sua vida. Sem essa experiência vital de transformação de um coração regenerado, não viveremos a paz. Então, se você de fato tem esse coração regenerado, experimente viver essa paz de Deus, porque você já tem a paz com Deus. A paz, meus irmãos, que a palavra de Deus vai nos apresentar, que as Escrituras e que Paulo está tratando aqui em Gálatas 5:22, é essa tranquilidade na alma e da alma. Na alma e da alma do crente, do salvo, do cristão. E assim como nós aprendemos aqui acerca do amor e da alegria como uma espécie de força da alma, de tudo que o Senhor fez por nós, essa alegria que só pode ter quem reconhece aquilo que Deus fez por nós e não o que vai fazer. A paz também é essa maneira sentimental de explicar uma outra diferente emoção. E ela nasce do reconhecimento de que o Evangelho nos alcançou.
de que sim, você e eu, meus irmãos, somos incapazes de produzirmos essa paz. Sim, meus irmãos, você e eu somos incapazes de vivenciarmos essa paz. Olhando aqui para Mara, para o Beto, naquele lugar maravilhoso lá em Atibaia, naquela chacrinha gostosa, naquele pôr do sol. Esse sentido de bem-estar é bom, mas não é ele com que a gente vai dormir todas as noites. Ali, se a gente não vive a paz com Deus, a gente não vai viver a paz de Deus. Porque essa paz, ela independe do sentido de bem-estar. Nesse exato momento, irmãos nossos estão vivendo debaixo de perseguição. Quantos estão com a espada apontada para a sua cabeça? Com armas apontadas, negue o Senhor a qual você serve. E esses homens e mulheres, mesmo diante da morte, vivem essa emoção. Porque essa paz é oriunda de Deus. E só Ele pode nos dar. Mas é claro que é bom vivenciarmos, como aqui no Brasil, a paz de Deus em um sentido de bem-estar. E é saudável. É graça comum de Deus. Por isso nós não podemos nos privar desses momentos contemplativos, mas associados ao bem-estar. Eu só vou ter o sentido e a verdadeira emoção quando eu entendo essa paz de Deus. Gálatas 5:22 é essa confiança calma que elimina o medo, a dúvida, a preocupação, essa ansiedade que invade os nossos corações, que são impulsionadas por nós mesmos, na ânsia de alcançarmos, de realizarmos e de termos as coisas segundo a nossa maneira, segundo o controle. É uma calma. E essa calma precisa eliminar tudo isso. João 14:1. Não seja o vosso coração. O quê? Angustiado e perturbado. Vocês não têm nada a temer. Vou preparar um lugar para vocês. Jesus dizendo aos seus discípulos. Jesus contando-nos aquilo que ele estava fazendo. Voltarei e os levarei para onde eu estou. Repetindo, não seja o vosso coração. O quê? Perturbado, angustiado, com medo, com dúvida, com ansiedade. Meus irmãos, nós não temos nada a temer. Por quê? O verdadeiro Quírios, o Senhor de todas as coisas, nada foge ao seu controle. O Criador e o Autor da vida nos prometeu que estava preparando um lugar e que voltará para nos levar para onde Ele está. Novamente, meus irmãos, aqui, como o amor e a alegria, a paz não se sujeita às circunstâncias. Se as circunstâncias têm tirado a sua paz, não é essa paz que Paulo está tratando aqui. Você não entendeu. Essa é uma paz mais como bem-estar, uma virtude que o mundo vai colocar. E como eu disse, não é ruim. Entretanto, se as circunstâncias têm feito você esquecer da paz verdadeira, fruto do Espírito, que vem advinda de Cristo, que conquistou essa paz com Deus, e por isso Ele pode nos dar a sua paz. Meus irmãos, acabamos de dizer que o Deus da paz vos conceda paz em todas as circunstâncias, segundo as Tessalonicenses. E um coração pacificado tem sua fundação, seu alicerce, na confiança, não em si mesmo, não naquilo que pode fazer, não no controle daquilo que você pode obter e ter na sua vida, mas nas promessas de Deus. Porque Ele sabe que o Deus a qual Ele serve é um Deus fiel que cumprirá aquilo que prometeu. É um Deus que tem atravessado toda a história da humanidade, cumprindo
aquilo que havia prometido e aquilo que prometeu, mediante a sua aliança, pautado nele mesmo, para a honra, glória e louvor do seu próprio nome. Crer nas palavras de Deus, meus irmãos, é o meio mais seguro para que você e eu possamos experimentar essas verdades. Mas é um crer absoluto. E crer aqui, ele tem um sentido de integralidade. Não é um crer circunstancial, como uma necessidade de um pronto-socorro, que aí você lembra da medicina e dos médicos. Não, é um crer de vida integral, em todos os âmbitos e aspectos da tua vida, mesmo diante das tuas falhas, do miserável homem e mulher que tu és, do miserável homem e mulher que somos. Se a palavra de Deus está dizendo que é assim, assim será. Agora, qual é a natureza dessa paz? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Qual é, então, o nosso maior exemplo? Vamos exemplificar aqui, naquele que é o nosso maior exemplo. O Pedro, quando fez a oração de confissão, ele adiantou um pouco, sem saber, a história de Marcos 4, versículo 35 a 38, que vai exemplificar aqui o nosso exemplo de paz, a natureza e a fonte dessa paz. Diz assim a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 38, nesse primeiro momento, para que a gente aprenda esse exemplo. Naquele dia, diz assim a Bíblia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E ele, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, naquele momento levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas já arremessavam-se contra o barco, de modo que, mesmo, já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa. Mas não estava na popa de alguma maneira. Estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Imagine a cena um pouquinho. Nos dá a riqueza de podermos levar a nossa mente à situação. Imagine esse grande temporal e o barco balançando. E o mestre dormindo na popa, com a cabeça reclinada no travesseiro. Sim, meus irmãos, dormindo. Esse é o exemplo de paz no meio da tempestade. O texto vai continuar dos versículos 38 a 41 e diz que os discípulos então acordaram subitamente e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O medo mudou agora. No início eles estavam com medo da tempestade, que acontecia fora do barco. Agora eles estavam assombrados, porque Deus estava no seu barco. Deus estava com eles. E eles o viram controlar a tempestade. Jesus dormia profundamente, em perfeita tranquilidade, no meio de uma tempestade, meus irmãos, que ameaçava afogar a todos, inclusive ele mesmo. E aqui ele deixa o exemplo. Esse é o tipo de confiança que o nosso mestre tinha nos propósitos do Pai. Ele sabia os propósitos
que o Pai havia lhe otorgado. E ele sabia que o Pai tinha um plano e cumpriria exatamente o plano. Por isso ele sabia quando agir, quando exercer seu poder e quando dormir. E assim ele o fez. Confiança nas promessas de Deus. Confiança nas promessas que o Senhor tem revelado na sua palavra. Vai eliminar o medo, a ansiedade, meus irmãos. Mateus 5,9, o próprio Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. E se você está andando com Deus, se você está andando com o Espírito e vive essa plenitude dele, isso significa que eu e você não causaremos problemas. Teremos adversidades, momentos de ira, mas a nossa vida não será escravizada por isso. E essas coisas não nos alcançarão e nós não causaremos ansiedade. Nós seremos os mensageiros da paz, instrumentos da paz. Romanos 12, 18, novamente. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E de todas as pessoas do mundo, nós devemos ser os pacificadores. E não os encrenqueiros. Infelizmente, muitos de nós, principalmente nesse mundo virtual, temos sido aqueles que, mesmo citando o nome de Cristo, estamos fazendo mal, causando encrenca, causando problema e polêmica. Nós que deveríamos ser chamados bem-aventurados pacificadores. Se Cristo viesse agora e nos buscasse, como lá em 2 Pedro 3:14 diz: amados, visto que vocês esperam essas coisas, a vinda de Cristo, sejam diligentes, esforcem-se para serem encontrados por Ele. Eu amo isso. Sermos encontrados por Ele quando Ele vier. Em paz. Em paz. Imaculado e irrepreensível. Temos vivido essa paz? Qual é a fonte dessa paz? Meus irmãos, a paz é um presente de Deus. João 14:27 diz que Jesus, quando anunciou aos seus discípulos a sua ida para os céus, afirmou claramente que ele deixaria com eles e com todos nós a verdadeira paz, que somente Ele pode dar. Essa paz, meus irmãos, que o Senhor nos proporciona é extraordinária. Nenhum de nós pode ou um dia alcançará ou poderá promover essa paz sobre si mesmo. Situações sentimentais, financeiras, materiais, nada que este mundo nos oferte, ou as outras religiões, ou qualquer tentativa que o homem faz, poderá. Ela é um presente de Deus, e ela somente alcançará o coração daquele que vive em paz com Deus. E para termos paz com Deus, somente reconhecendo o que Cristo fez na cruz e se entregou como oferta para que vivêssemos essa paz na nossa vida. A paz é o caminho para a unidade. Se observarmos a intenção de Paulo lá em 2 Tessalonicenses, que já lemos, veremos que o apóstolo estava orando em favor daqueles irmãos. O desejo de que eles vivessem, meus irmãos, em paz era um pedido de Paulo ao próprio Deus. Ele diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê paz.
para vivermos neste intuito de comunidade, de igreja, de podermos alcançar o centro, aonde nós teremos tantas pessoas diferentes, uma composição heterogênea, de gostos, de vontades, de afinidades, a gente só pode, mediante o concurso da paz. Paz com Deus e paz de Deus, porque tendo paz de Deus, teremos paz com os outros e paz interna. Diante dessas verdades, para finalizarmos, como devemos viver? Gálatas vai nos dar essa resposta e nos desafiar a aplicarmos essas verdades. Abra mais uma vez lá em Gálatas 5. Só que agora você vai dar uma corridinha um pouquinho para frente do versículo 22. Vá no versículos 25 e 26. E aqui nós temos o desfecho deste fruto do Espírito. Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como? Não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Meus irmãos, este é um chamado à prática. Não adianta você ouvir todo esse sermão, ler a palavra de Deus, se você não entender que no versículo 25 e 26, Paulo desafia os cristãos de Gálata, da Galácia. Paulo nos desafia hoje a vivermos essa prática. Como? Vivendo no Espírito e andando também no Espírito. Torne prática e verdadeira essa declaração. Se você diz que vive no Espírito, que hoje é o equivalente a dizer: eu sou crente, eu sou cristão, e você professa isso, você que é membro da nossa igreja, ou frequentante, ou alguém que tem o interesse de se tornar membro, ou que está apenas nos visitando, mas você diz que é cristão, viva como cristão. E como? Como viver como cristão? Os indicadores. Verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Lembre-se que Paulo está se dirigindo aos Gálatas, que estavam querendo viver sob a lei. E viver sob a lei causaria vanglória, inveja, competição. Em outras palavras, para nós no dia a dia de hoje, Paulo está dizendo: desista de você. Desista de você, meu irmão e minha irmã. Precisamos desistir de nós mesmos. Pare de viver de acordo com as suas próprias forças. Elas só vão te levar ao exercício dos atos da carne. Você não vai conseguir por você mesmo. Márcio, pastor, como é que eu faço? E é aqui que entra uma grande lição para mim e para você. Use os meios da graça que Deus nos deu para que você possa viver essa plenitude do Espírito Santo. E como é que eu começo? Comece hoje pelo arrependimento. Comece com arrependimento e confissão. Reconheça as áreas que você está sob o domínio da carne. Gálatas 5, 19 e 21 dá uma lista bacana para você entender se esses sentimentos estão sobre a sua vida. Que são os frutos que a carne produz. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Se isso tem te dominado, dobre o teu joelho, confesse para aquele que pode te dar a paz dele. Porque ele já conquistou a paz com ele mesmo. Confesse, se arrependa. Peça a Deus, meu irmão: Senhor, eu não tenho conseguido lidar com as imoralidades sexuais da minha vida. Confesse e se arrependa.
Mas peça a Ele. Confesse o teu pecado. Senhor, a ira tem me dominado. Confesse. Eu não tenho domínio próprio. Confesse. Peça a Deus para viver o fruto do Espírito. A plenitude do Espírito Santo na minha, na sua vida, na vida do cristão. Use os meios que o próprio Senhor derrama da sua graça e que a gente aqui na Igreja Batista no Centro tem repetido. Quais são os meios da graça? Como Deus comunica a sua graça? Leitura da palavra. Torne ela prioridade na sua vida. Faça dela a primeira coisa do teu dia. Busque entender e compreender, mas não uma leitura circunstancial dessas de fetiche que a gente tem. Olha ali, 18 livros cristãos. Olha, minha biblioteca de teologia tem 1.500 livros e mais 2.000 PDFs. Não é por fetiche, é por necessidade. Medite, faça dela a prioridade da sua vida. Outro meio de graça, participe dos cultos. Reprograme a sua agenda a partir do seu domingo, meu irmão, minha irmã. É esse o momento que nós entregamos a Deus a despeito de sentimentos. Claro que muitas vezes por uma questão de saúde, a gente fica impossibilitado de vir. Mas transforme isso na agenda da tua semana a partir da prestação de culto ao Senhor. Comunhão com os irmãos, como somos falhos. Quando a gente tem necessidade, a gente vê o quanto a gente é falho. Quantos irmãos neste momento estão ali se definhando nas suas amarguras, nos seus espirais de depressão, com problemas de saúde. Basta ouvir tua voz numa mensagem de WhatsApp. Hoje nós não temos desculpa como outrora. O irmão mora longe. Não dá para pregar toda semana, né? Confraternização com os irmãos é uma maneira pela qual Deus tem comunicado a sua graça, um ajudando ao outro. Vou repetir aqui uma frase que eu gosto muito. Pastor Jonas usou uma vez uma pregação e aquilo falou tanto comigo, depois de tantos anos já na vida cristã. Ele nos lembrou o quanto a vida cristã é feita em bando. Nós não vamos entrar sozinho no céu. O céu não foi feito para você. Foi feito para o povo de Deus. Nós entraremos em bando. E por isso vivemos em comunidade. Esse é o modelo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Você sozinho não é igreja. Você sozinho não vai conseguir caminhar. É ajudando, é mutualidade. O Novo Testamento está repleto disso. Tudo isso faz parte, meus irmãos, de como Deus e o Espírito de Deus fluem em nossas vidas. Ora pedindo, meus irmãos, que mude a sua sorte, desejando vivenciar esse fruto na sua vida. A Bíblia vai registrar essas ações e ensinamentos de Jesus Cristo, que é o nosso modelo, como vimos. E se ele vivenciou isso, neste corpo físico, sendo 100% homem, e conseguiu, ele nos mostrou que mediante ele, por ele, através dele, nós conseguiremos conjugar esses frutos do Espírito. E você? Qual decisão e direção vai tomar a partir de hoje? A direção do seu próprio controle? Que você sabe o resultado? Nós já sabemos do que somos capazes, nesses altos e baixos da nossa vida. Vai deixar a ansiedade controlar a sua vida? A preocupação ser o teu norte? Já não precisamos mais buscar a paz em algum templo em Jerusalém. Hoje, pessoas em qualquer lugar do mundo podem levar as suas decepções, nesse exato momento aí onde você está, aos pés de Cristo Jesus. Não precisamos de
terceiros, os ungidões, para que você alcance a Deus. Aí onde você está, você pode alcançar os pés de Cristo. Por meio deles, meus irmãos, podemos entregar nosso sofrimento diante dele, nossas angústias, ansiedades, depressões, nossa falta de controle, nossa ira, nossos momentos ruins. Entregar o nosso sofrimento para ele. Jesus foi ultrajado naquela cruz, no meu e no seu lugar. Sabe para quê? Para que pudéssemos viver a sua paz nessa jornada como peregrinos, mesmo diante de circunstâncias que nos fogem ao controle. E essa paz com Deus produz a paz como fruto de espírito. Leve todas as suas decepções diante de Deus agora. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos e lembrar que é Ele que cuida das nossas lutas. A Ele cabe a vingança. A Ele cabe o desfecho de todas as situações. Deixe o mundo violento e a violência de dentro de você para trás. E viva agora, meus irmãos, em paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. E que o Senhor nos ajude. Senhor, nós entregamos diante do Teu altar a nossa total inaptidão, a nossa total falta de conseguirmos transformar o bem-estar nessa paz interna. Sabemos que essa paz é oriunda e advinda e tem como fonte a paz que Cristo conquistou na cruz. E por isso podemos viver essa paz. Que o Teu Espírito Santo hoje nos ajude, Pai, a pacificar o nosso coração, a nossa vida, a lançar para longe a nossa ansiedade, a nossa depressão, o nosso descontentamento, a nossa total falta de fé nas coisas futuras, daquilo que o Senhor já nos prometeu e nos garantiu. Senhor, faça-nos lembrar quem é por nós. Faça-nos lembrar como um memorial a cada manhã, ao iniciarmos o nosso dia, diante de quem vivemos, quem está à nossa frente, quem é o nosso auxílio, quem é aquele que cuida do seu povo. E mesmo meus irmãos que estão vivendo diante de momentos difíceis, eles possam saber que Cristo Jesus está no controle de tudo, inclusive da falta de controle que nós temos. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém.